Graça e paz, irmãos. Amém? Louvado seja Deus por mais esse momento que o Senhor nos concede, oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos para aprendermos mais um pouco da Sua palavra nessa noite. Nós vamos dar continuidade a alguns estudos que nós estamos fazendo aqui com os irmãos, que são baseados no livro de Atos dos Apóstolos, tem a ver com a igreja. A gente está tratando, porque tem uma distância às vezes de um para o outro, aí fica meio distante, mas eu vou recapitular para poder dar continuidade hoje. E a gente está falando, desde o início do ano, sobre a missão da igreja. E hoje a gente vai ver a terceira parte do estudo. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 6 até o 11. Atos, capítulo 1, do 6 ao 11. E nós estamos falando sobre a missão da igreja. O texto que a gente vai ler tem por título, a sessão que a gente vai ler, a Ascensão de Jesus. Atos 1, versículo 6 até o 11. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Que Deus aplique então a palavra no nosso coração. Irmãos, sobre a missão da igreja, eu vou recapitular rapidamente o que nós vimos, no último culto de estudo em que eu ministrei, e a gente falou sobre a missão da igreja. E a gente naquela aula, naquele estudo, a gente estava mostrando como o Senhor, quando Ele subiu aos céus, como a gente acabou de ler aqui, a ascensão de Jesus, quando Ele subiu ao céu, Ele deixou uma tarefa para os discípulos, ou seja, tudo aquilo que Ele vinha fazendo, o ministério que Ele vinha desenvolvendo, proclamando o reino de Deus, aqui, ao subir aos céus, Ele deixa essa missão com a igreja, ou seja, com os apóstolos e com a igreja, a missão de proclamar o evangelho, a boa notícia do arrependimento dos pecados para todo o mundo. Então, essa missão que Ele deixou para a igreja, Ele deixou, que é uma missão desafiadora, é uma missão árdua, difícil, mas Ele não deixou a gente desamparado, não deixou a igreja desamparada. Ele deu algumas ferramentas, e a gente começou a meditar nessas ferramentas, que foram 4 ferramentas que eu mostrei para os irmãos. As 2 primeiras que a gente já estudou foram a base consistente, a base sólida, que é uma ferramenta da nossa missão como igreja, que consiste na ressurreição de Jesus e na mensagem do reino de Deus. Então a gente viu e estudou que a primeira ferramenta é que a igreja tem que ter uma base sólida, ou seja, a gente tem uma mensagem para anunciar, para proclamar, mas essa mensagem não é qualquer mensagem, não é qualquer conteúdo que a gente tem que mostrar, que levar ao mundo, mas o conteúdo que a gente tem que mostrar é a ressurreição de Jesus Cristo. E esse tema, irmãos, da ressurreição é extremamente importante para a igreja, como base da igreja. Então a gente viu naquele estudo que Jesus, ele ressuscitou e se apresentou para várias pessoas, se apresentou para Maria Madalena, para os discípulos no caminho de Emaús, para Pedro em Jerusalém, para 10 discípulos, enfim, Jesus, ele depois de ressurreto, passou 40 dias e pregando, ainda anunciando a mensagem do reino entre as pessoas. E nessa mensagem, a gente vê aqui a mensagem da ressurreição. Então, os discípulos, a igreja do Senhor, ela tem como fundamento, como base sólida, a mensagem da ressurreição. A ressurreição corporal de Jesus, até a gente viu naquele momento, é um ponto central, é o coração da fé. Porque Paulo até diz lá para os cristãos lá em Coríntios: se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então veja como a ressurreição de Jesus, ela é super importante para a missão, para a nossa mensagem de proclamação. Então a gente viu que a primeira ferramenta
da nossa missão como igreja é a base sólida da mensagem da ressurreição e do reino de Deus, que é o que a gente continua fazendo hoje, né? A mensagem que a gente continua proclamando é a mensagem de ressurreição, que Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus e um dia voltará para buscar a sua igreja. Então, essa foi a primeira ferramenta que a gente viu, né? A segunda ferramenta que a gente viu, irmãos, que Jesus nos deixou, foi a promessa do Espírito Santo. Ele subiu aos céus, mas ele não nos deixou sozinhos. E essa é uma maravilha, saber que hoje a gente está aqui reunido como igreja, que a gente tem uma missão como igreja, que é proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, mas a gente tem o Espírito Santo de Deus que nos habilita, que nos capacita. Ninguém tem a capacidade de anunciar e de proclamar o Evangelho sem a autoridade do Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus é quem concede poder, né, para a proclamação do Evangelho. Então ele foi aos céus, mas ele disse lá, os apóstolos, né? Ficai aí, né, como diz aqui no versículo, né, no texto que a gente leu, né, até que sejais revestidos, né, do Espírito, né, do poder de Deus. Está aqui no texto que a gente acabou de ler. Então ficou a promessa do Espírito. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus é uma ferramenta importantíssima na proclamação do Evangelho, que é a missão da igreja, que é o que a gente está falando, a missão da igreja. Bom, mas ainda ficaram duas outras ferramentas para a gente estudar, que a gente vai ver hoje, né? Então a gente viu, a primeira é a base sólida, né, da mensagem, que é a ressurreição de Jesus e a mensagem do Evangelho. A segunda ferramenta é a presença do Espírito Santo na vida da igreja, que capacita, que habilita para proclamar. A terceira ferramenta que nós vamos ver com base nesse texto é que a igreja deve ter um foco nítido, ou seja, a igreja tem que saber para onde está olhando, para onde está caminhando, é o foco. Os irmãos estão vendo uma câmera aqui, quem está em casa me assistindo está vendo a minha imagem, eu acredito, está vendo perfeita, assim, sem nenhum embaçamento. Mas se a gente mexer no foco ali, né, desregular o foco, quem está do outro lado vai ver uma imagem embaçada, não vai me conseguir ver, nem ver nada que está aqui atrás de forma nítida. É da mesma forma a igreja, quando ela não está realmente antenada, digamos assim, ela não está focando, né, a mensagem e a missão que ela tem, o foco fica embaçado, ela começa a se perder com outras coisas e não com a mensagem principal, não com a sua missão, que é proclamar o Evangelho. Então, a gente vai ver essa ferramenta, que a igreja tem que ter um foco nítido, e a última ferramenta que a gente vai ver hoje, que Jesus nos deixou, é a esperança da sua vinda, da sua volta, para nos buscar. Então, o versículo que nós lemos aqui no versículo 6 do texto de Atos, diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Irmãos, essa pergunta é muito curiosa, né? Os discípulos olham para Jesus e dizem: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Não sei se os irmãos já tiveram a curiosidade de pensar, de refletir sobre o que é essa pergunta, o que é que eles estão querendo saber. A gente precisa entender alguma coisa aqui para poder essa pergunta fazer sentido. E o que a gente precisa entender é que o Antigo Testamento, quando a gente vai para o Antigo Testamento, principalmente para alguns profetas como Ezequiel, como Joel, como Zacarias, a gente vai encontrar algumas passagens nesses profetas do Antigo Testamento que faziam uma relação entre o derramamento do Espírito Santo e a vinda do reino. Certo? As profecias, as promessas lá de derramamento do Espírito, pode abrir lá Joel, por exemplo, Joel capítulo 2, do versículo 28 até o versículo 1 do capítulo 3, enfim, algumas passagens do Antigo Testamento que mostram. E aí o que acontece? Quando os discípulos, né, ouvem de Jesus essa promessa, né, de que viria, né, o Espírito Santo, que desceria sobre eles o Espírito Santo, o que acontece na cabeça dos discípulos? Imediatamente eles começam a achar que, como Jesus estava prometendo o batismo com o Espírito Santo, eles concluíram também que o reino, né, o reino que estava prometido também seria implementado naquele momento. Só que qual é o problema dessa pergunta dos discípulos, quando eles falam: Senhor, será este o tempo em que restaures, ou seja, que você traga de volta, restaure o reino a Israel? Né? Como eu disse, eles estavam pensando com os profetas do Antigo Testamento,
que falavam das duas coisas juntas, o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo e a vinda do reino. Só que na cabeça dos discípulos, irmãos, o reino de Deus, eles estavam pensando num reino físico, eles estavam pensando num reino territorial, eles estavam pensando num reino político mesmo, como um Estado organizado, como um país organizado. Eles estavam com essa mentalidade. E por que eles estavam com essa mentalidade? Porque eles estavam preocupados com as suas posições e com os privilégios que eles teriam nesse reino. Afinal, eles eram apóstolos de Jesus, né? Então eles estavam imaginando como é que seria. E aí o coração desses apóstolos, no coração deles, o que se passava era justamente a ansiedade para que, ao esse reino, né, de Israel ser implementado, que os inimigos fossem derrotados. Quem são esses inimigos para os apóstolos? O Império Romano, que era no momento aquele império com todo o seu peso, né, que oprimia, né, que castigava. A gente sabe como Jesus sofreu as agruras ali todas sob o Império Romano, né, debaixo das ordens do Império Romano. Então veja qual era a visão de reino que estava na mente dos apóstolos. E aí o que eles não tinham entendido ainda é que o reino, que aqui está se referindo, o reino que Jesus está falando, na verdade, é um reino de natureza espiritual. É um reino que naquele momento não iria, mas que no futuro iria se cumprir, né? Tanto é que Lucas, no capítulo 17, no versículo 21, diz que o reino de Deus está dentro de nós. Eu vou até ler aqui Lucas, capítulo 17, e o versículo 21, quando Jesus está falando sobre a vinda do reino de Deus, aí diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem um reino de Deus com visível aparência, que é aquilo que os apóstolos estavam esperando, um reino aparente, um reino territorial, um reino que eles pudessem olhar para o mapa e dizer: olha aqui, o reino de Deus está aqui, ó, localizado aqui. E não era desse reino que Jesus estava falando, mas era um reino espiritual. Olha o que diz aí no versículo 21, nem dirão, ei-lo aqui ou ali está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Né? E os discípulos ainda não estão entendidos. Então, por isso que a gente precisa voltar para essa pergunta e entender, porque essa pergunta faz sentido. Quando os discípulos perguntam: Senhor, será que é este o momento, esse momento agora em que vai haver o derramamento do Espírito Santo, é o momento em que vai ser restaurado o reino? Porque eles estavam justamente pensando lá no que os profetas estavam falando, do reino físico, de um reino territorial, como eu já disse, mas Jesus estava falando de um reino espiritual, né? De um reino espiritual. Então, irmãos, quando a gente diz aqui que essa ferramenta é que a gente precisa estar, a igreja precisa estar com um foco nítido, um foco claro, um foco bem específico, sabendo para onde está, e é exatamente por isso, porque naquele momento os discípulos estavam focando outra coisa, eles estavam pensando num reino, mas num reino físico, aparente, visível, um lugar onde eles pudessem ir lá no mapa e dizer: olha aqui o reino de Deus aqui, ó, está nesse lugar. Era assim que estava funcionando na cabeça daqueles discípulos. Mas aí no versículo 7, Jesus vai complementar essa resposta, no capítulo Atos 1, né, que a gente está lendo, e Jesus vai mais adiante e diz assim, com base na pergunta que os discípulos fizeram: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus não está dizendo que nunca haverá um reino, não é isso que ele está dizendo. Apenas ele está dizendo que seria no futuro, em uma época, em um momento que ninguém saberia. Somente quem? O Pai. Olha o que diz o texto. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E a gente sabe, irmão, somente Deus sabe o dia e a hora da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar da gente olhar para o mundo hoje aí, e a gente vê muitos, né, dos sinais, a gente tem visto dos últimos 2 anos para cá, muita coisa acontecendo. Entra um ano e a gente já vê pensa que o ano vai ser bom e começa uma série de catástrofes, tanta coisa na natureza, na economia, na política, no mundo todo. O mundo a gente está acompanhando, está vendo como é que está a situação difícil. Mas quem é que sabe o dia, quem é que sabe a hora em que Jesus vai voltar? Não nos compete. O texto diz aqui, Jesus dizendo para os apóstolos: não é da competência de vocês, mas é exclusiva autoridade do Pai. O Pai reservou esse direito para ele, então não compete a nós. E os discípulos estavam preocupados. Quando é que vai ser esse reino? Quando é que vai vir o reino de Deus? Quando é que vai chegar o reino de Deus? Era essa a preocupação dos discípulos aqui. Mas Jesus, ele vai mais adiante um pouquinho ainda, né? No versículo 7 ainda, é como se ele estivesse dizendo assim para os discípulos: olha, em vez de vocês estarem preocupados, né, com o tempo em que virá o reino, vocês têm que se preocupar com outra coisa.
aí é o que vem, né, no versículo adiante. Claro que no versículo 7, quando ele diz aqui, né, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, é justamente o que ele está dizendo, é que Deus, né, estabeleceu pelo seu próprio poder divino o calendário de todas as coisas. Todas as coisas que vão anteceder a volta de Jesus, Deus já preparou, já está tudo preparado, mas ninguém sabe o dia exato, o momento exato, e é somente Ele, porque tem coisas que não são para nosso conhecimento, né? Lá em Deuteronômio, versículo 29, no capítulo 29, versículo 29, já diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Então tem coisas que a gente sabe, que a gente vai aprender aqui ainda, né? E tem coisas que a gente não sabe porque não aprendeu, mas tem coisas que a gente não sabe ainda porque realmente a gente não pode conhecer porque elas pertencem somente a Deus. Mas enfim, o que Jesus está chamando a atenção dos apóstolos naquele momento é mais ou menos dizendo assim, em vez de vocês ficarem preocupados, quando é que será a vinda, quando é que será o reino de Deus, olha o que ele diz no versículo 8, né? Vocês deveriam se preocupar com outra coisa, aí vem, versículo 8, mas recebereis poder, faz parte da resposta de Jesus ainda, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E aí a gente chega no ponto central dessa primeira parte aqui, que é o versículo 8. Porque o versículo 8, irmãos, ele nos dá o plano de Deus para a igreja. Por isso que eu disse aqui que a terceira ferramenta importante para a missão da igreja, é justamente o foco nítido, ou seja, a gente tem que saber claramente, na nossa mente, no nosso coração, qual é a nossa missão. O que é que nos está preparado, o que é que nos está reservado como igreja. E como igreja está reservado isso aqui, ó, ser testemunha de Jesus Cristo em qualquer lugar. Seja na Judéia, né, aliás em Jerusalém, seja na Judéia, na Samaria, ou qualquer outra parte do mundo em que a gente estiver. Lembrem-se de que são essas as últimas palavras de Jesus. É interessante, porque antes de Jesus subir aos céus, foram essas as últimas palavras dele. Recebereis poder. E quando a gente para pensar que nessas últimas palavras que Jesus fala, né, antes de subir ao céu, nós vemos aqui o que está no coração de Jesus, e o que está no coração de Jesus é a mensagem dele para a igreja, a missão da igreja. E é interessante porque ele não nos deixa só, né? Novamente ele reitera aquilo que ele já tinha dito, que não nos deixaria só, mas que estaria conosco até a consumação dos séculos. Porque ele diz aqui, ó, é como se ele dissesse, eu vou, mas vocês vão receber poder, que é o derramamento do Espírito Santo. Para quê? O poder capacita, né, para serem minhas testemunhas em todo lugar, em toda parte. Então, irmãos, o trabalho da igreja, a missão da igreja é falar de Jesus, é dizer ao mundo sobre Jesus. Então, se a gente pega o versículo 6, o 7 e o 8, aí vai fazer mais sentido para a gente a pergunta que os discípulos, que os apóstolos fazem no versículo 6. Então, Jesus está meio que tranquilizando os apóstolos. Olha, fiquem calmos, fiquem tranquilos, não se preocupem com data, quando é que vai ser o reino, não. Apenas recebam poder e saiam por aí para anunciar o Evangelho de Cristo, que é o que acontece logo depois, quando a gente vai para o capítulo 2 em diante, a gente vê o derramamento do Espírito, e a partir dali, ó, a igreja começa a se expandir, a perseguição vem, né? E já começa ali o primeiro martírio lá, né? O primeiro mártir que é assassinado lá, e aí a igreja começa a crescer, e a palavra de Deus vai dizendo no livro de Atos, que a igreja do Senhor ia crescendo, e a cada dia ia aumentando o número daqueles que eram salvos, né? Então, é a missão, a igreja ali, a partir daquele momento, os apóstolos entenderam e compreenderam qual era a missão deles, que era espalhar o Evangelho, proclamar o Evangelho de Cristo. Nesses versículos que a gente leu, 6, 7 e 8, a gente pode aprender duas verdades maravilhosas sobre o reino de Deus, quando a gente vai estar falando aqui sobre o reino de Deus. Primeiro é que é um reino poderoso. O versículo que nós lemos agora, o 8, a primeira parte, diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando a gente vai buscar entender essa palavra poder, irmãos, é muito interessante, porque a palavra que está no grego, que se refere a poder, é uma palavra que tem um sentido mais ou menos para a gente aqui, de dinamite. Já ouviram falar desse explosivo? É algo extremamente violento, a dinamite, né? Ela tem um poder explosivo, destruidor. Então, imagine, comece a associar um pouquinho, para a gente entender um pouco o que é esse poder, que é a palavra dinamis, né? Que significa força, significa poder. É essa palavra que está no texto aqui, mas recebereis poder, ou seja, a igreja, a promessa de Jesus ali, maravilhosa, ao subir, é dizer, vocês vão ser revestidos de uma força tão espetacular,
tão tremenda, né, que não tem, por isso que Jesus já disse, né, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, irmãos. Eu sempre chamo a atenção disso, porque parece que a gente, como igreja, às vezes a gente tende a se encolher, né, a se envergonhar, a se intimidar com as coisas que acontecem fora, quando na verdade nós estamos debaixo de um grande poder. Nós somos igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, né? Temos a capacidade, a capacitação dada pelo Espírito de Deus para proclamar o Evangelho. E Paulo já disse que o Evangelho é o quê? É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a palavra poder que está aqui tem esse sentido. Então, o que acontece é que os apóstolos, naquele momento, como eu já disse, ainda estavam com a cabeça num reino, mas num reino físico, de um momento em que, o que é que eles estavam mais ou menos esperando? Que houvesse ali uma destruição do Império Romano, que de repente se estabelecesse ali o reino de Deus por meio da destruição dos inimigos dele. Mas o poder que Jesus estava falando, não era desse poder da guerra, de destruição, mas estava falando de um poder, de uma capacidade que eles teriam para fazer o serviço do Senhor. Olha o que é que está registrado aqui, voltando um pouquinho em Lucas, no último capítulo de Lucas, capítulo 24, e o versículo 49, quando Jesus, né, já no finalzinho aqui, antes dele subir aos céus, Lucas registra o seguinte: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o poder que Jesus está falando lá em Atos 1, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, é esse poder, irmãos, que nós temos até hoje e que muitas vezes parece que nós como igreja nos esquecemos desse poder. Nós temos autoridade, poder para a proclamação do Evangelho. O que é proclamar o Evangelho? Como a gente viu aqui, é proclamar a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão e a volta de Jesus Cristo. Não é? É essa mensagem, é essa missão. Bom, mas eu disse a vocês que o reino de Deus, nesses versículos que a gente leu aqui em Atos, mostram que é um reino poderoso, mas ao mesmo tempo mostra que também o reino de Deus é um reino de verdade. Veja o que diz o versículo 8 ainda: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Parem para pensar o que é que Jesus está dizendo aqui. Sereis minhas testemunhas. Ora, os apóstolos tinham sido aqueles que tinham visto, ouvido, convivido, experienciado tudo que experimentaram com Jesus no ministério, ou seja, eram testemunhas, né? Eram pessoas que estavam ali acompanhando o ministério de Jesus, que viram todos os milagres, que viram todas as curas, que viram toda a proclamação do Evangelho por Jesus, né? No reino de Deus. Então, uma testemunha é alguém que diz o que viu e que ouviu, não é verdade? Se você for para um tribunal, por exemplo, o juiz ali não está interessado em saber qual é a opinião da pessoa sobre aquilo, sobre um fato, sobre alguma coisa que aconteceu. O que o juiz quer saber é o que a pessoa sabe. Se você for tomado como testemunha, aliás, o que vão querer saber é o que você ouviu e o que você viu. Então, você vai dizer o que você sabe. Então, é esse o sentido aqui também, quando Jesus diz: e sereis minhas testemunhas. Os apóstolos tinham a missão de dizer o que viram e ouviram a todo mundo, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E nós recebemos. Sabe aquela coisa da corrida, que alguém passa um bastão para o outro, depois passa para outro e assim vai? É o que nós estamos fazendo, irmãos. A gente abre aqui o livro de Atos e pensa que é uma coisa que ficou lá para trás. Não. A igreja aqui hoje reunida, essa igreja que está aqui hoje reunida nessa noite, é a igreja daqui, que está dando continuidade à proclamação do Evangelho. Pegamos o bastão deles e estamos aqui para anunciar o Evangelho de Cristo onde nós estivermos, seja em Jerusalém, Barra do Novais, seja no trabalho, na família, em casa, no outro estado, no outro país, seja lá onde a gente estiver, estaremos proclamando a verdade e o reino de Deus, né? Então, nós somos testemunhas, né? Estamos aqui proclamando a verdade sobre a morte, sobre a ressurreição e sobre a vinda de Jesus Cristo, né? Então, a igreja ela tem esse poder, essa missão de testemunhar sobre Cristo na medida em que nós proclamamos a verdade da morte, da ressurreição, do poder, né? Do senhorio de Jesus Cristo, né? O que é interessante notar aqui também nesse texto, quando a gente lê aqui no versículo 8, é que nas Escrituras, uma prova de que alguém é cheio do Espírito Santo, né, porque a palavra de Deus está falando aqui sobre recebereis poder, né, ao descer sobre vós o Espírito Santo,
E a evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo é quando ela tem a capacidade de testemunhar poderosamente acerca de Jesus Cristo. E eu me lembro muito bem, quando eu leio isso, sobre a vida de Paulo, né? Como Paulo era um homem cheio do poder de Deus, porque foi um homem que andou ali pela Ásia, pela Europa, né? Implantou muitas igrejas e teve um trabalho assim fabuloso, né? Deus usou tremendamente a vida de Paulo, né? Com poder. Era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. A gente lembra de Estevão, que foi morto, né? Era um mártir também. E era um homem que diz a palavra que era cheio do Espírito Santo. E justamente morreu como mártir, né? Como proclamando o Evangelho de Cristo. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, há um registro sobre isso. Capítulo 12, versículo 11, quando diz o seguinte. Apocalipse 12, versículo 11. Eis, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Está falando aqui sobre a vitória de Cristo e do seu povo, né? Aqui no livro do Apocalipse. Então veja que no versículo diz, venceram por causa do sangue e por causa da palavra do testemunho que deram, né? Então nós somos testemunhas de Cristo e nós precisamos, quanto mais nós proclamamos e testemunhamos de Jesus, mais também nós somos cheios do Espírito Santo. E aí a pergunta que fica né? Será que nós queremos ser cheios do Espírito Santo, né? Queremos experimentar o poder do Espírito Santo? Para isso nós precisamos testemunhar a respeito de Cristo. Algumas pessoas às vezes colocam alguma dificuldade. Mas eu não tenho conhecimento da Bíblia, né? Às vezes colocam essa dificuldade, eu não conheço tanta Bíblia. Irmãos, aquilo que você conhece, a porção que você conhece, nem que seja um versículo, que seja, né? Aquele famoso João 3,16 lá, né? Se for aquele, que seja esse versículo. Não espere um momento de dizer, não, quando eu tiver aqui, né, um curso de teologia de 20 anos, aí que eu vou começar a proclamar. Não espere por isso não. Aquilo que você já tem aprendido aqui, né, de Cristo Jesus, sobre morte, sobre ressurreição, sobre a vinda de Jesus, você já tem aí o poder do Espírito Santo para proclamar, né? Então, outras vezes a gente bota a desculpa, eu não sei falar, né, mas é o Espírito Santo de Deus que capacita. Aqui em Atos diz isso, recebereis poder para testemunhar, para proclamar o Evangelho de Cristo. Então, essa é uma ferramenta importante. Os olhos fixos, né? Um foco nítido. A igreja tem que ter esse foco na missão que Cristo deixou antes de subir aos céus. E a quarta e última ferramenta para a gente fechar esse bloco é que a igreja deve ter uma esperança segura, né? A gente está vivendo hoje dias muito difíceis. A gente tem acompanhado aí há 15 dias um conflito que está acontecendo no mundo, e todo dia eu dou uma olhada, parece que a coisa só está crescendo, é uma bola que está crescendo. A última notícia que eu vi agora é que, se continuar, o barril de petróleo vai a $300 e o litro de combustível chega a R$18 aqui no mundo. O negócio é assim, a economia do mundo está meio que ameaçada, o número de fertilizantes, só tem fertilizante para 3 meses, está faltando trigo em alguns lugares porque a Rússia é exportadora de... Vocês percebem como é uma cadeia de coisas que uma coisa pontual que está acontecendo ali, que a gente acha, mas é lá para o outro lado do mundo. Chega até nós, irmãos, chega até nós, com possibilidade até de chegar de uma forma mais desastrosa ainda, caso isso cresça. Mas aí é onde está a questão que eu quero chegar. A nossa esperança está lá na resolução, porque parece que às vezes a gente fica com o coração na mão, pedindo, né? Querendo que aquilo se acabe, que aquilo seja finalizado. Claro, é o desejo que a gente tem, porque são vidas e vidas que estão sendo perdidas. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é aquilo que a gente está vendo aqui. A esperança da igreja não está nas coisas aqui terrenas. A nossa esperança é em Cristo Jesus, né? Então a gente precisa se acostumar e a colocar isso no nosso coração, internalizar, quando a gente começar a olhar as coisas ao nosso redor. Porque a impressão que a gente tem é que é daqui para pior, que a coisa vai ficando meio difícil aí em relação a tudo no mundo. Porque realmente a gente vê muitos sinais de que Cristo está realmente próximo, está à volta, né? A sua volta está muito próxima. E aí as pessoas ficam desesperadas, querendo colocar a sua confiança em tudo, em qualquer coisa aqui nesse mundo. E a gente precisa, eu estava pensando, refletindo nessa semana, a gente precisa exercitar o desmame. Sabe o que é o desmame? E aos poucos se desapegando de coisas que possivelmente estejam nos agarrando muito a coisas dessa terra. A gente sabe que a gente não é daqui, a gente está de passagem, somos peregrinos, e às vezes a gente deposita muita expectativa aqui.
deposita muita esperança aqui. É como se tivesse assim, Senhor, eu sei que tem um céu que o Senhor preparou, um lugar para mim, mas pode retardar, pode deixar para daqui a 1000 anos, que eu quero aproveitar. Né? Parece que é uma sensação, às vezes a gente faz isso meio que inconscientemente. Né? Pelas coisas que a gente vai vivendo, que a gente vai conquistando, né? Principalmente às vezes quando a gente está numa situação mais confortável de vida, na saúde, nas finanças, em alguma área, parece que a gente tem a tendência a criar um gosto muito grande. E eu estava pensando essa semana, é hora do desmame. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso aí, irmãos, começar a se apegar e a se agarrar mais e criar, e pedir a Deus que coloque no nosso coração esse desejo, né, de estar com Cristo, né, que é muito maior e muito melhor do que qualquer coisa nesse mundo. Mas voltando para cá, o texto de Atos 1 que a gente está lendo, o versículo 9 diz que depois que Jesus disse essas palavras, né, para os discípulos, os apóstolos, ele foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Dos evangelistas todos que a gente tem aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas é o único que dá um relato mais detalhado. Mateus e João, eles não mencionam muito sobre a ascensão de Jesus, e Marcos, no capítulo 16, eu vou ler para os irmãos, no último capítulo, capítulo 16, versículo 19, é que ele dá um pouquinho ali da ascensão de Jesus, quando ele diz: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, né, falado para os discípulos, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Pronto, Marcos só diz isso. Lucas já é mais detalhado. Lucas, se você for para o capítulo 24, né, lá no finalzinho, nos versículos de 50 a 52, ele já diz assim: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande alegria, de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Né? Já é um relato um pouco mais. O que eu estou querendo chamar a atenção é que Lucas, ele registra a ascensão de Jesus, a subida de Jesus, e mostra que é um evento muito importante, porque assim como a morte de Jesus foi real, aconteceu, a ascensão também de Jesus, né? Os discípulos, os apóstolos viram Jesus sendo elevado, até chegar ao ponto de cobrir e não ver mais nada. Então a gente precisa pensar nessa ascensão, né? A gente precisa depositar nossa esperança como igreja em que Cristo subiu aos céus e subiu e prometeu voltar para buscar a sua igreja. Essa é a promessa, essa é a esperança que a gente tem. Porque, como disse Paulo lá em algum momento, se a nossa esperança também estiver nesse mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Porque imagina a gente conhecer tudo isso aqui e, de repente, saber que a gente está jogado ao léu, que a gente não tem ninguém por nós, que Jesus não vai cumprir promessa, não. Imagina aí como é que seria. Seríamos os mais infelizes. Mas o que alegra o nosso coração é justamente a promessa que ele fez, né, de que um dia ele voltaria. E eu queria só finalizar isso aqui pensando com os irmãos rapidamente sobre o que é essa ascensão, o que significa a ascensão de Jesus, né, a subida de Jesus para o céu. Primeiro, a ascensão de Jesus, quando eu falar da ascensão, os irmãos sabem, é a subida, tá? Jesus subida aos céus. A subida de Jesus ao céu prova que ele terminou o trabalho que ele veio fazer. Né? Jesus concluiu a tarefa que o Pai designou, né, como Salvador. Enquanto Jesus estava aqui na terra, irmãos, ele falou várias vezes sobre o trabalho do Pai, que ele veio para cumprir uma missão. Por exemplo, aqui em João, se a gente voltar um pouquinho aqui de Atos, no capítulo 4 de João, ele diz o seguinte, sobre a comida lá, né? João 4:34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus veio para realizar a obra que o Pai tinha determinado. Se a gente passar mais umas páginas no capítulo 9 de João, ele diz de novo, lá no capítulo 9, versículo 4, ele diz o seguinte, João 9:4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Novamente está falando do trabalho que ele tinha para fazer. E no capítulo 17 ainda de João, é bem mais claro aqui eu acho, capítulo 17, versículo 4, ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando, ou seja, concluindo a obra que me confiaste para fazer. Aqui é o texto em que Jesus está orando, né, a oração sacerdotal de Jesus,
em que ele está orando por todos os seus discípulos e todos aqueles que haveriam de vir, e ele diz, né, que Jesus dizendo para Deus, eu te glorifiquei Deus, né, o Pai, na terra, concluindo, consumando a obra que o Pai confiou a ele. Então, irmãos, a ascensão prova que Jesus, ele terminou o trabalho que ele veio fazer. Por isso que a ascensão ela é importante também para nós. A gente pensa muito na morte, na ressurreição. Cristo ressuscitou e subiu aos céus. A obra de Jesus ele chegou ao máximo, ali ao ponto máximo, quando ele estava ali pendurado na cruz do Calvário. Ali foi o clímax, né, o ponto principal. E a Bíblia diz que ele morreu, né, quando ele morreu, ele se tornou pecado por nós, né, ele se fez maldito por nós, como está lá. E João diz que quando ele estava ali na cruz, ele fala aquela frase maravilhosa, quando ele diz, está consumado. Sabe o que significa estar consumado? Ele está dizendo, está pago, não tem mais nada de dívida, está tudo acertado, né? Vocês estão agora, são salvos. Então o trabalho foi feito, a dívida foi quitada, e a ascensão de Jesus significa o quê? Que o Pai aceitou o trabalho do Filho. Então veja que é muito importante para a gente entender, por isso que a nossa esperança é uma esperança segura. A ascensão prova ainda que Cristo foi glorificado por Deus. É muito bonita essa parte, porque não basta Jesus ter subido aos céus, ele voltou para casa, voltou para o céu, mas ele não volta de qualquer forma. Sabe o que acontece? Ele volta e se assenta onde? À direita de Deus. E sabe o que significa sentar-se à direita de Deus? Ele ocupa o lugar de maior autoridade que tem, ao lado do Pai. Em Atos, tem 3 referências aqui, mas eu vou ler só uma. Hebreus, que eu acho bonita essa referência de Hebreus, quando ele fala aqui, capítulo 1, escrito aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Ele diz assim, e ele, falando de Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha que coisa linda, né? Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, a ascensão, irmãos, prova que Cristo foi glorificado por Deus Pai. Então, Cristo é assunto aos céus, senta-se à direita do Pai, que é um lugar de maior autoridade, e significa que agora ele reina como Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores, né? O Pai o glorificou por todo o trabalho de obediência na cruz. Bom, o Novo Testamento está cheio de referências falando sobre essa glorificação de Jesus pelo Pai. Não vai dar tempo de ler todas as referências, eu vou apenas ler quais são, algumas passagens, e os irmãos depois, se quiserem, a gente pode dar referência. Mas ele está sentado à direita da majestade nas alturas, foi o texto que a gente leu agora de Hebreus. Em Efésios vai dizer que ele foi elevado muito acima de todo governo terreno e autoridade. Em Efésios vai dizer que ele está acima de tudo e enche todo o universo. Em Filipenses vai dizer que ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Em Hebreus, ele foi declarado maior que todos os anjos, a gente leu agora, não é? Em Hebreus diz que ele entrou no céu como nosso precursor, ou seja, aquele que entrou primeiro, porque depois, né, nós todos estaremos com ele. Em Coríntios diz que ele é as primícias da ressurreição. Em Colossenses diz que ele se tornou o cabeça da igreja, né, o líder da igreja. Em Hebreus diz ainda que ele reinará até colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Apocalipse diz que ele foi coroado de glória e majestade. E finalmente Lucas registra que ele aguarda o momento em que voltará e reinará sobre as nações. Então veja como a ascensão de Jesus, né, ele foi glorificado por Pai por todas essas questões que a gente apresentou aqui, né? Então, por isso que a nossa esperança é uma esperança segura, né? É Cristo Jesus. Então, a ascensão significa que Jesus recebeu o que ele merecia, né? Ele foi glorificado por Deus como um conquistador que volta, né, vitorioso, retorna de um país bem distante. Jesus agora volta e está sentado à direita do seu Pai. O trabalho dele foi concretizado, a batalha foi longa, o ministério dele aqui provou isso, mas ele foi coroado como Senhor do universo, né, como Rei dos Reis. E por fim, para falar sobre essa esperança que a igreja tem, a ascensão prova o próprio ministério de Cristo quando ele está agora à direita de Deus, porque a gente vai ver que Jesus agora ele se coloca como nosso sumo sacerdote, né, como intercessor nosso, e ele se torna o nosso sumo sacerdote, nos dando a graça
para a nossa vida aqui de serviço. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós, e Ele que nos capacita, irmãos, para fazermos o serviço e para termos uma vida. Veja o que diz Hebreus aqui, para a gente já estar finalizando, Hebreus capítulo 4, é uma referência muito bonita, Jesus, o sumo sacerdote, que se compadece de nós. Hebreus 4, 14, 15, 16, ele diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus foi homem também, ele sabe das nossas limitações. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Foi tentado, mas não pecou. Acheguemo-nos, portanto, irmãos, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha que maravilha, né? Nós temos um sumo sacerdote a quem podemos recorrer na nossa vida, no nosso ministério, naquilo que nós fazemos, né? E além disso, como sumo sacerdote, eu vou finalizar com isso, ele também é nosso advogado, né? Advogado junto ao Pai, que perdoa quando nós confessamos os nossos pecados. Olha o que diz aí, vamos para 1 João, texto que os irmãos já conhecem muito bem, já decorado, né? Lembra-se, confessarmos os nossos pecados, né? 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí capítulo 2, o versículo 1 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, isso mostra o ministério de Jesus já assentado à direita do Pai. Eu vou parar por aqui, porque teria mais alguma coisa, mas é suficiente para a gente entender, né? Que a ascensão prova o ministério de Jesus como sumo sacerdote, aquele intercessor que está à direita do Pai, intercedendo por nós, nos dando graça, como ele diz aqui em Hebreus, nos concedendo graça, misericórdia, né? nas nossas necessidades, e também se coloca como aquele que é um advogado, que perdoa os nossos pecados, quando nós confessamos o pecado. E aí, irmãos, o Senhor que está com o Pai, o Senhor exaltado, glorificado pelo Pai, é Ele que está trabalhando com o seu povo aqui na terra, ajudando a gente a cumprir os propósitos dEle. Para finalizar, para provar isso que eu estou dizendo, vamos para Marcos, último capítulo, versículo 16, Marcos 16, versículo 19 e 20. Marcos 16, 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte. Como Jesus tinha dito, né? Vocês receberão poder e vão testemunhar. Aí está dizendo aqui, e eles foram, pregaram em toda parte, mas olha o que é que diz depois. Cooperando com eles, quem? Quem estava cooperando com eles na proclamação do Evangelho? O Senhor. Está aí o texto. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Irmãos, o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. Tudo que nós estamos fazendo, vivendo, Ele está conosco. Aquilo que nós estamos fazendo para Ele, pregando o Evangelho, proclamando com a nossa vida, Ele está cooperando conosco, Ele está. Né? E um dia, tudo isso vai ser consumado, Ele volta e nós estaremos para sempre com Ele. O que a gente precisa aprender é, como ele diz aqui, né? A última ferramenta. A igreja tem que ter uma esperança segura. Né? Estamos aqui sendo guardados, acompanhados. Ele é o nosso cooperador, é o nosso intercessor, é o nosso advogado. Estamos, em todo momento, amparados por Ele naquilo que nós fazemos. Então, que nós possamos nos alegrar como igreja, entender que na nossa missão, como igreja do Senhor, que é de proclamar o Evangelho em qualquer parte do mundo, Ele está conosco, nos auxiliando, nos ajudando e nos dando todas as ferramentas possíveis para isso. Amém? Que Deus, então, aplique essa palavra no nosso coração e que nós possamos nos alegrar pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Passar para o presbítero.